Olá, pessoal! Esse é o seu canal da Psicologia, tudo bem com vocês? É sabido por todos nós o quanto é difícil se desvincular, o quanto é difícil sair de uma pseudo-relação narcisista. Isso por vários motivos, alguns já foram citados aqui no canal. E um dos motivos que eu quero tratar hoje é o vínculo de trauma, vínculo traumático ou trauma bonding, que vocês já devem ter ouvido falar. E o vínculo traumático, ele é constituído em relações intensas que envolvem exploração, abuso, insegurança ou vergonha. Uma relação narcisista, ela sempre será imprevisível, ou seja, o seu humor é regulado a partir do humor dessa pessoa. O seu bem-estar é condicionado à forma como essa pessoa te trata. E isso vai depender do estado de espírito dela naquele dia. Então, um narcisista, uma narcisista pode acordar totalmente sorridente naquele dia, como se fosse um dia maravilhoso de verão, e 2, 3 horas depois ele ter se transformado em uma tempestade. E o humor dele vai afetar diretamente o seu, porque ele, a fim de regular as próprias emoções, ele vai tentar trazer você para a vibração dele, dela. Outra coisa que acontece dentro de uma pseudo-relação narcisista, onde existe o vínculo traumático: promessas. Muitas promessas são quebradas. Constantemente há promessas feitas e promessas quebradas. Sempre dentro desse looping, onde você é levado ou levada a acreditar em coisas que não se cumprem, promessas que não acontecem, e mesmo assim você perdoa porque você já está enredado. Você cria historinhas na sua cabeça para justificar o não cumprimento daquelas promessas. Outra coisa que ocorre: traições. E essas traições, quando descobertas, elas são negadas, e se você apresentar provas a esse ou essa narcisista, ele vai se vitimizar, ela vai se vitimizar, ela vai fazer inversão de culpa e vai fazer a manipulação e o manejo das peças de tal forma que você será constrangido a perdoá-la, perdoá-lo, e de novo a sua fé é restaurada naquela pessoa para ser quebrada mais adiante. E é óbvio que a pessoa que está dentro de um vínculo traumático, ela sabe, ela sente que aquela não foi a última traição, que aquela não foi a última promessa quebrada, mas ela é levada, ela é instigada, ela é conduzida a acreditar que aquela foi a última vez. Enfim, a pessoa que está dentro de uma situação dessa, o empata, o dependente, o codependente, ele se sente responsável pela felicidade do outro. Ele se preocupa mais com o bem-estar daquela pessoa que está lhe fazendo mal do que com o próprio bem-estar dela. E ela acredita que se ela melhorar o comportamento dela, se ela se dedicar mais, se ela mudar algo nela que foi apontado por esse ou essa narcisista, se ela cobrar menos, se ela tiver algum tipo de mudança dela, ela conseguirá automaticamente mudar ou influenciar na mudança do outro. Isso também é fruto do vínculo traumático, é uma ilusão, onde ela sacrifica o próprio eu dela, onde ela engole sapos um atrás do outro, engole o brejo inteiro. E ela tem essa noção, há um sofrimento psíquico, há um sofrimento emocional, há um sofrimento moral por ela engolir todas essas mentiras que ela sente que são mentiras, mas que ela também não cogita sair daquela relação, porque só pensar em sair já é um sofrimento atroz e ela acredita que ela não vai dar conta. É lógico que dentro dessa pseudo-relação narcisista há períodos de compensação. E esses períodos de compensação é que prendem a pessoa dentro do engano. Porque veja bem, se você está em um lugar que é 100% ruim 24 horas por dia, aquilo se torna insuportável, aterrorizante. Mas se a própria pessoa que causa o caos na sua vida, que causa seu desequilíbrio emocional, ela
é a pessoa que te traz o calmante ou ela é a fonte de calmante, o que que o empata, o codependente, o dependente emocional sente e pensa diante disso? Eu preciso prolongar essa temporada de paz. Então ela pisa em ovos e ela se sujeita ainda mais, porque é tão sofrido quando esse ou essa narcisista está atacado, está virado, está num dia ruim, está num dia mal, que o alívio que vem é tão extraordinário e é sentido assim de forma tão diferente que na cabeça do empata cabe a ele então manter e prolongar aquele período pacificado entre ela e o narcisista, entre ele e o narcisista. E como que é no imaginário da pessoa ela consegue isso? Sacrificando o que ela pensa, sacrificando o que ela vê, sacrificando as evidências. Ela se faz de cego, de surdo, porque ela não considera, ela não consegue imaginar como ela faria para sair daquela relação. Então ela vai tentando suportar. E esse tentar suportar é cada vez mais se anular, é cada vez mais engolir sapo. É bem isso. Então a pessoa se perde na tentativa de agradar o outro, ela se anula, ela fica cega e surda e muda para tentar manter aquela relação porque ela considera que não viverá sem, não conseguirá viver sem. Da parte do empata, do codependente, do dependente emocional, há uma negação da realidade. Porque aquela realidade que ela já começa a ver, aquela realidade que a intuição dela tenta avisá-la, que grita dentro dela, é uma realidade tão avassaladora e que exigirá dela, de repente, um posicionamento que ela entra em negação. E se alguém de fora vier tentar alertá-la, olha, fulano, fulana, isso que você está vivendo não é normal, a forma como essa pessoa te trata não é legal, você está sendo desrespeitado, você está sendo desrespeitada, a pessoa não está te considerando, ela está fazendo coisas que estão te degradando, que estão humilhando você perante as outras pessoas. Quando ela ouve isso e ela está enredada, ou ela vai tentar inventar alguma coisa para essa pessoa, para justificar, para suavizar, para amenizar a visão que aquela pessoa tem da relação e a visão que aquela pessoa já está tendo desse ou dessa narcisista, ou ela simplesmente vai romper laços com quem estiver falando mal da relação. E é um mecanismo de defesa. Não é que ela não enxergue, ela até sabe que aquilo é ruim, mas ela de repente não quer enxergar, ela está dentro de um auto-engano, porque enxergar quem esse ou essa narcisista realmente é doloroso, é como você sair de um quarto escuro e você se deparar com um sol de 40 graus ao meio-dia. Isso vai ferir a visão dela de uma forma muito potente, então a pessoa começa a criar ali o auto-engano. Ela não quer ouvir que a relação dela é disfuncional, ela não quer saber a opinião das outras pessoas que estão dizendo que aquilo está levando ela para um abismo. É um estado de negação. Ela vai sempre tentar focar nas qualidades da pessoa, ela vai sempre tentar focar em como, ela vai trazer assim, mas eu preciso ajudar fulano, coitado de fulano, o que vai ser da vida de fulano sem mim? Porque eu sei que fulano tem problemas, eu sei que eu preciso ajudá-lo, eu sei que eu posso ajudá-lo, ninguém o entende, ninguém a entende, ela é incompreendida. Todo esse repertório, toda essa retórica é simplesmente mecanismos de defesa para que você não tenha que enxergar e não enxergando, você não tenha que se posicionar e não se posicionando, você não tenha que sofrer as consequências da sua decisão de sair dessa relação. Uma outra coisa também que é muito presente dentro de relacionamentos pseudo-relações narcisistas é a vergonha. Sim, porque você sabe que você é maltratado, você sabe que você é traído, você sabe que essa pessoa, ela promete coisas que ela não cumpre, você sabe que a pessoa é uma falastrona, que ela é desleal, você sabe, no fundo você sabe. Mas como é que eu faço para admitir isso socialmente? Então, é muito raro você poder abrir o que acontece no seu relacionamento com as outras pessoas. Primeiro porque já é uma relação totalmente estranha, e a gente sabe que é difícil as pessoas entenderem o que é abuso psicológico, porque no imaginário das pessoas, né, no senso comum, abuso é tapa, é agressão física e xingamento. E a gente está descobrindo que tem
esse tipo de abuso, que é o abuso psicológico, sobretudo o abuso narcisista, que é uma mão invisível que está ali no seu pescoço, arrancando as suas forças, arrancando o seu ar e te matando diariamente de uma forma que você não consegue identificar, você só sente. Então, se até para quem está vivendo é incompreensível, imagine tentar explicar isso para alguém que não faz ideia. Inclusive, profissionais da área de saúde mental ignoram e anulam a fala das pessoas que dizem estar sofrendo de abuso psicológico. Então, você fica envergonhado, envergonhada de compartilhar com as outras pessoas a forma como você é tratado, tratada por esse ou essa narcisista. Por quê? Porque há o vínculo de trauma. Por quê? Porque a pessoa vai perguntar, mas por que você se submete? E, racionalmente, você sabe que você se submete porque você não consegue se ver sem essa pessoa. Mas é vergonhoso dizer isso, e óbvio que a gente super entende. Quem vive, quem já viveu, quem trabalha, quem lida com isso, entende o tamanho dessa vergonha e o tamanho dessa dificuldade. Enfim, um outro sentimento, você realmente acredita que é impossível romper com essa pessoa. E aí você rompe, às vezes termina uma vez, termina duas, termina três, termina quatro. E quando você está longe dessa pessoa, você sente falta. E quando você está perto, você sente ansiedade, agonia, tristeza, desespero. Aí é só se afastar de novo, você começa a ver as coisas, entre aspas, boas, o período bom. Você começa a procurar qualidade. Seu cérebro viciado começa a vasculhar ali na sua caixinha de memória qualquer lembrança boa, qualquer ponto positivo que justifique você voltar a estar com essa pessoa. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido, bem comum? Ruim com ele, pior sem ele? Que é você como ser humano digno de valor se nivelando por baixo. Ruim com ele, pior sem ele. Ué, mas só tem ele? Só tem ela? Nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos nessa Terra. Só tem realmente esse narcisista? Só tem realmente essa narcisista? Claro que não. Então é questão também de elevar a sua autoestima. Você não nasceu apegado a essa pessoa, a esse outro ser humano, e você não é obrigado a se manter nesse looping, nesse ciclo. Você pode romper com isso. E a resposta está aí dentro. Está dentro de você. E se você precisar de ajuda profissional, estamos aqui. Mas não que não seja possível você fazer isso sozinho. Ok? Eu recebo muitos relatos de pessoas que já têm tido resultados, que só a partir desse material gratuito que a gente faz, elas têm conseguido vencer. E se você quiser acelerar o processo, estamos à sua disposição. Um beijo grande, muito obrigada pela sua visita, pela sua presença aqui no canal. Até o próximo vídeo.